Copa Libertadores da América. O Grêmio chegava a Montevidéu para disputar um jogo contra o Nacional e no saguão do hotel do Grêmio, o então presidente Fábio Koff tomava o seu café da manhã ao lado dos seus pares da direção. O presidente Koff olha pela entrada do hotel e chegava um ônibus trazendo do aeroporto de Montevidéu até o hotel alguns membros da direção do Grêmio, conselheiros do Grêmio que assistiriam ao jogo. O presidente Fábio Koff, com a sua voz peculiar, olha a chegada de um sujeito em específico que o chamou a atenção. Fábio Koff diz o seguinte: "Quem é que convidou esse homem?" Aí alguém respondeu: "Presidente, faz parte do conselho, direção, enfim, ele tá aí." Fábio Koff, desconfiado, olhou e disse o seguinte: "Manda comprar meia de lã, porque este cara é o maior pé frio de dentro do Grêmio." Claro que ele arrancou sorrisos de quem estava ao redor. O pé frio em questão é Marcos Herrmann. É óbvio que a história que eu abri esse vídeo, ela é uma brincadeira muito mais do que algo sério, mas aconteceu, é verídica em Montevidéu num jogo do Grêmio da Libertadores. Por que eu comecei o vídeo contando essa história? Porque essa fama de pé frio, de azarado, é a fama que carrega o Marcos Herrmann dentro do Grêmio. Eu não sei se eu acredito em sorte ou azar, até acho que sim, mas vejo que futebol não se faz com essas coisas. Futebol se faz também com sorte e azar, mas se faz com competência, com perícia, com preparação, com estudo, com gestão, com uma série de fatores que todo mundo sabe. E o Marcos Herrmann teve na sua passagem como homem do futebol do Grêmio uma passagem absolutamente sofrível. Eu não sei se faltou sorte, e ele de fato é um azarado, como dizia Fábio Koff, ou se faltou competência. E aí convenhamos que o assunto seria mais grave. O fato é que Marcos Herrmann foi responsável por um discurso absolutamente passivo que tomou conta do Grêmio como um todo. E aí eu falo de instituição. O Marcos Herrmann era o homem do departamento de futebol do Grêmio, o chefe do futebol do Grêmio, a pasta mais importante do clube, que não sabia, por exemplo, que o Ferreira ficou 2-3 dias sem aparecer no departamento médico e admitiu isso com a maior cara de pau, com uma naturalidade constrangedora. Marcos Herrmann foi o cara que disse que não, fiquem tranquilos, lá em setembro o Grêmio sai do rebaixamento. Tá bem, ele não disse setembro de qual ano, eu achei inocentemente que fosse 2021, mas não foi. Esse era o Marcos Herrmann. Preciso lembrar para vocês que antes do Marcos Herrmann, o vice-presidente de futebol do Grêmio era Paulo Luz, um sujeito também com absoluta inércia à frente desse departamento. O Grêmio teve nos últimos anos Adalberto Praz como vice de futebol, ele que já havia participado também de outra campanha de rebaixamento como um membro ativo na gestão lá em 2004. O Grêmio teve Odorico Roman, que foi o cara responsável por trazer a contragosto, outros mandaram não trazer, mas ele trouxe. Caras como Beto da Silva, por exemplo, Gata Fernandes, por aí vai. O fato é que o Grêmio em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, teve um vice-presidente de futebol à altura do clube. Duda Kreff, por exemplo, chegou a responder pelo futebol em algum momento. O Deco Nascimento não chegou a ser vice, foi diretor de qualquer coisa. O Deco Nascimento pelo menos é um cara presente. O Denis Abraão, que tem frases assim que vão muito mais pelo lado da galhofa e da bravata do que qualquer outra coisa. Denis Abraão, que não contribuiu com um fio de cabelo para o Grêmio na reta final, mas ele tem um mérito, ele tem um reconhecimento que nós precisamos fazer. O Denis Abraão assumiu a bronca quando seria muito fácil ninguém assumir. Esse reconhecimento eu sempre vou fazer ao Denis Abraão. Não coloco o rebaixamento na conta de Denis Abraão. Dos outros vice-presidentes de futebol dos últimos 3 anos, pega 2018 para cá, sim, na conta de todos eles. E em especial, o nome que se destaca, o nome do Marcos Herrmann, porque o Marcos Herrmann institucionalizou a passividade, para usar um termo leve, um termo brando, ele institucionalizou o discurso bunda mole nas entranhas, nas internas do Grêmio.
o Grêmio teve essa institucionalização do discurso bunda mole, do discurso passivo, do discurso alienado através de Marcos Herrmann. Quando o Grêmio desmontou aquela ideia de que não havia hierarquia nenhuma, e depois nos próximos vídeos vou falar sobre isso, e tentou estabelecer uma ordem, dando ao vice de futebol autonomia dentro do cargo, o vice escolhido foi Marcos Herrmann. E o Marcos Herrmann foi um fracasso retumbante. Um fracasso poucas vezes visto na história do futebol gaúcho. Ele próprio já havia provado o gostinho do fracasso quando lá em 1998 iniciou uma campanha horrorosa com o Grêmio, precisou ser chutado do cargo, porque entre outros caras ele havia contratado Dan Labamendi e outros por aí afora. Os vice-presidentes de futebol do Grêmio têm uma parcela muito grande pelo rebaixamento do clube. E entre eles destaca-se a figura passiva, a personalidade bunda mole de Marcos Herrmann.